Paz e graça, meu nome é Jean Silva. Quero agradecer você por estar dedicando alguns minutos do seu tempo para estar assistindo esse vídeo, por estar investindo um pouco do seu tempo também e estar ouvindo a palavra de Deus. A própria palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Desde já minha oração é para que ao assistir esse vídeo ou a qualquer outro tempo que você der a Deus, que você possa estar sensível a ouvir aquilo que Ele tem para ministrar ao seu coração. Amém? Eu quero compartilhar alguns versículos que está lá em Lucas capítulo 23, versículo 33, e na minha Bíblia tem assim por tema a crucificação. Quando chegaram a um lugar conhecido como Caveira, ali crucificaram com os criminosos, um à direita e outro à sua esquerda. Apesar de tudo, dizia Jesus: Pai, perdoa, porque não sabe o que estão fazendo. A seguir, dividiram entre si as vestes de Jesus, tirando sorte. Uma grande multidão estava presente e tudo observava, e enquanto as autoridades ridicularizavam e exclamavam: Salvou a outros, pois agora salva-se a si mesmo, se és de fato Cristo de Deus, o escolhido. Da mesma forma, os soldados se aproximaram também deles, zombaram, oferecendo milagre e provocaram: Se és tu o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também havia fixada uma inscrição acima dele, onde dizia: Este é o rei dos judeus. Queridos, confesso a vocês que a primeira vez que eu assisti o filme da crucificação de Jesus, e a gente quando assiste qualquer outro filme que a gente vê o herói apanhando muito, e muitas das vezes ele só dá a volta por cima no final do filme, e ali de tanto apanhar ou algo de tanto sofrer, e ali ele dá a volta por cima. E quando a gente vai assistir o filme de Jesus, que chega nessa parte, que a gente vê Jesus sendo insultado: Se é tu, filho de Deus, desce daí, prova que tu és o filho de Deus. E a gente, muitas das vezes, sem entendimento, e glória a Deus pelo Espírito Santo de Deus, que já concedeu entendimentos a muito, para interpretar o que estava sendo feito ali, que através daquele sacrifício ali, hoje a salvação me alcançou, assim como pode alcançar qualquer um de vocês, assim como já alcançou a muitos, e glória a Deus pelo aquele feito do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando eu confesso que seu entendimento, eu acredito que alguns de vocês, ali naquele momento, quando estava assistindo, torcia para que Jesus descesse da cruz. Jesus, desce daí, mostra para esses incrédulos aí que tu és o Filho de Deus. Mas a gente sabe que se fosse feito aquilo ali, hoje eu não estaria salvo, assim como muitos de vocês também não poderiam estar recebendo essa salvação. Agora, para muitos que ouviram da parte de Jesus que era necessário que aquilo ali aconteça, poderia ter uma postura diferente de estar incentivando a Jesus: não, fica aí, escuta esses insultos, mas fica aí porque é necessário, porque eu penso assim, eu hoje com entendimento, pela misericórdia de Deus, com entendimento, e eu lá com esse entendimento, eu ia ficar: Jesus, fica aí, não ouve o que eles estão falando não. Apesar que Jesus ainda orava por esses que ainda estavam insultando: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Assim como hoje, muitos de nós, Deus ainda tem misericórdia de nós, porque muitos de nós ainda faz coisas que a gente nem sabe o que estamos fazendo. E seguindo a leitura, paramos no 39. Um dos criminosos que ali estava sendo crucificado esbravejava um insulto contra ele: Não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Olha, eu vejo assim que esse modo como ele falou com insulto, insultando. Mas se ele tivesse falando com fé: salva-te a ti mesmo e a nós também, tivesse falando com fé, claro que Jesus ali não ia descer na cruz, porque a lei era o propósito, assim tinha que ser feito. Mas ele ia ressuscitar ao terceiro dia.
Mas ele ali naquele momento também ele teve poder para salvar ele. Se ele estivesse falando com fé, salva nós também. Mas o 40 segue falando. Mas o outro criminoso repreendeu, afirmando: nem ao mesmo teme a Deus, estando sobre a mesma sentença? Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, pois que recebemos a pena que nossos atos merecem. Porém, este homem não cometeu mal algum. Então dirigiu-se a Jesus e rogou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. E Jesus lhe assegurou com toda a certeza: te garanto hoje que estarás comigo no paraíso. Então, assim, olha a diferença de um ladrão para o outro. Um insultou e o outro reconheceu que ali estava sendo crucificado o Filho de Deus. Irmãos, o que me chama a atenção é principalmente o ato de fé desse ladrão que ali reconhece que Jesus é o Filho de Deus e pede com que Jesus lembrasse dele quando entrasse em teu reino. O ato desse ladrão me faz lembrar ali aquele homem que quando vai pedir o centurião, que vai pedir ali para o servo ser curado, e Jesus fala que vai até a casa dele, ele fala que não, que assim como ele também era um subordinado e entende que quando falavam a palavra ele acatava, então ele falou para Jesus somente liberar uma palavra e o servo dele ia ser curado. E o que acontece? Jesus se surpreende com a tamanha fé desse homem. Então eu acredito que também neste momento também esse homem surpreendeu Jesus de uma certa maneira com a fé dele. Agora você pode pensar assim comigo: Jean, mas ali foi no momento de desespero. Irmãos, que bom que está falando de dois aqui, de ambas atitudes diferentes. Eu acredito que não foi por desespero, e não foi, porque se fosse pelo desespero, o outro também, ele tinha buscado também essa salvação. Porque assim são muitos, entendeu? Às vezes tem pessoas que estão ali já à beira da morte, no leito de morte, nem mesmo assim confessa o Senhor Jesus Cristo como Salvador da vida dele. Não reconhece a Deus. Então, não foi porque quando ele fala assim: olha, nós merecemos o que estamos sendo julgados, nós merecemos. Mas esse homem não. Então ele fala: quando tu entrares no teu reino. Ele sabia muito bem de quem ele estava falando. E essa história me faz imaginar: nossa, como foi que esse homem ouviu falar de Jesus? Será que essa foi a única oportunidade? Eu acredito que sim, foi a única oportunidade que ele teve com Jesus. E eu quero falar mais uma vez sobre a questão da oportunidade. No último vídeo eu falei sobre a questão da oportunidade. E eu quero falar um pouco sobre a questão da oportunidade. Oportunidade que, se a gente for meditar bem aqui, foi dado para os dois. Foi dada a oportunidade para os dois. Um não reconheceu essa oportunidade. O outro sim. Como eu falei, talvez ali foi o único momento que ele teve esse encontro com Jesus. Porque a declaração dele sobre a respeito de quem é a pessoa de Jesus, ele tinha fé. Então, ele aproveitou essa oportunidade, que possamos dizer assim, que foi aos 49 do segundo tempo. E aí, meu irmão, ele foi para o céu. E aí, né, muitos podem perguntar assim: mas foi um ladrão, Jesus não levou em conta o que ele fez. Assim como também quando nós somos perdoados, quando eu sou perdoado, e se você também, que se não confessou seus pecados ainda, que não buscou uma caminhada em Cristo ainda, também confessar também, Jesus, a palavra de Deus fala que ele joga no mar do esquecimento os nossos pecados. Então que a gente venha ter essa postura. Eu quero compartilhar também uma frase com você que eu vi hoje e me chamou muita atenção, eu já vinha meditando essa palavra. Fala assim: olha, não espere perfeição daqueles que seguem Jesus. Eles são os únicos que admitem que necessitam desesperadamente de um Salvador. Então, se você for ver no ministério de Jesus, Jesus andou
com criminosos, andou com cobrador de impostos, andou com prostitutas, pessoas que reconheceram desesperadamente e foram salvas. E eu quero compartilhar outras coisas também que eu vim escrevendo para acrescentar ao vídeo, que fala assim, olha: quando um pecador reconhece seu pecado e que ele não é tão bom assim, esse alguém está a um passo de ter um encontro com o Senhor. Quando alguém acha que não é tão digno e seu pecado... Deixa eu ver aqui, isso. Mas encontra na cruz um poder maior, esse também está a um passo de ter um encontro com o Senhor Jesus. E também fala assim, olha, eu escrevi também algo interessante que eu ouvi para acrescentar ao vídeo, fala assim: quando ouvimos a mensagem de Deus, temos duas respostas, ou sim ou não. Então foi o que aconteceu. Um simplesmente ignorou, falou não, ele não acreditava, não aceitava, não só o ladrão, como muitos que estavam ali também insultou. E o outro, ele reconhecia que ele teria que dar uma resposta, e a resposta do outro foi sim, ele resolveu crer e foi salvo. Então, essa escolha é nos dada, né? Porque às vezes a gente costuma falar assim, olha, todos nós somos filhos de Deus. Então, é algo para se pensar, todos nós somos filhos de Deus, né? Então, é que a gente venha pensar nisso. Porque muitas das vezes a nossa postura de fato, as nossas escolhas mostram verdadeiramente quem somos. E é só isso que para o vídeo não ficar muito longo, eu quero compartilhar com você. E que você continue se aprofundando nessa palavra e tantas outras que o Espírito Santo de Deus lhe direcionar a ler. E que Deus continue nos dando sabedoria e graça. Mais uma vez, muito obrigado. Um abraço a todos.